Substituto para Jair no Vasco, contratação aprovada. Quero falar sobre mais de 70 milhões garantidos para os cofres Cruz-Maltino. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou Jonathan Santos, chegando com tudo neste dia, trazendo notícias, novidades, informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo escrito inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixe o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, muito importante para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruz-maltinos apaixonados. Obrigado pelo seu like, obrigado também pela sua inscrição. Sem mais delongas, vamos ao que interessa, as informações do Legítimo Clube do Povo. Lembrando que nós estamos aqui na Serra Carioca, estamos aqui em Teresópolis acompanhando os treinamentos da seleção brasileira, mas sempre de olho em trazer as informações do Vasco, do Legítimo Clube do Povo, para você, torcedor. E negócio é o seguinte: o Vasco tem garantido para os cofres mais de 70 milhões, né, em relação a essa janela, a movimentação idealizada pelo Admar Lopes, junto com alguns movimentos feitos pela diretoria. Porque é o seguinte: o Vasco garante mais de 70 milhões em vendas na janela de transferência. Principais vendas: João Vitor, 4,5 milhões ao CSKA da Rússia. Luiz Gustavo, 5 milhões para o Bahia, 5 milhões de euros, tá? A gente está falando aqui em euros, tanto em relação ao João Vitor e ao Luiz Gustavo. Eric Marcos, 1,25 milhões ao Ludoretsky. Figueiredo, o Figueiredo foi cerca de 0,75 milhões de euros ao Alverca. Total aproximado 11,5 milhões de euros nessa janela. Na conversão atual, a gente for colocar agora em valores, na conversão, em real, 72,450 milhões. Então, trazendo aí um valor já atualizado. E olha que a gente está falando em relação a valores de venda dessa janela. Então, é um valor que, se você pegar na ponta do lápis, é claro que teve a saída de dois zagueiros, né, o Luiz Gustavo e o João Vitor, e o Vasco trabalhou nessa reposição com o Robert Renan e o Cuesta, e claro, tem os outros zagueiros que foram mantidos, e ainda tem a possibilidade, a gente vai falar sobre isso em relação à contratação de mais um jogador. Mas nesse sentido, não foi necessário o Vasco vender o Ryan, que seria a válvula de escape financeira, se for colocar na ponta do lápis, mas o Ryan não foi necessário ser vendido nessa janela. O Vasco garantiu mais de 70 milhões, fora a antecipação pela venda do Cleiton Silva e também do Luca Orediano ao Cincinnati. Mudando aqui do assunto em relação a valores, muita gente perguntando, e nós fomos atrás dessa informação, em relação ao Carlos Cuesta. Não está ainda no bid da CBF, né, mas está apto, está à disposição. O jogador foi apresentado ontem no World Wind, na sala de convenções, juntamente com o Matheus França, e a informação é o seguinte: embora o nome ainda não está aparecendo no bid, a contratação de Carlos Cuesta está totalmente concluída, sem nenhuma pendência. O que precisava ser resolvido até 11h59 era outro trâmite, o ITC, Certificado Internacional de Transferência, aquela questão do translado, aquela questão do documento internacional. Então isso tudo foi resolvido pelo Vasco, já está organizado, e o zagueiro colombiano será registrado no bid da CBF nos próximos dias. Então, até o final da janela, toda a documentação necessária foi registrado, foi aprovado, então o jogador está apto, está em condições. O bid agora, o boletim informativo diário, né, da CBF, agora é uma situação a menos, que logo vai ser registrado, o jogador vai estar à disposição para ser relacionado para a partida do Campeonato Brasileiro. Agora,
precisa torcer para o Vasco passar de fase na Copa do Brasil, para o jogador ser inscrito para, quem sabe assim, a semifinal, se Deus quiser. Bom, vamos falar agora sobre detalhes, né, da triste lesão do Jair. A gente vai falar sobre substituto para o Jair, que tem sido uma pergunta eminente aqui no nosso direct, muita gente perguntando também em relação a essa questão, como é que o Vasco vai se movimentar, como é que o Vasco vai fazer. Primeiramente, né, trazer uma explicação aqui resumida, em miúdos, sobre... É triste, né, até de falar, de lembrar o lance do que aconteceu com o Jair, sobre tudo que ele já tinha superado de 2024, ele, o Paulinho, ano passado, o David também. Agora a gente observa o Adson passando por tudo mais uma vez, né, e uma lesão na carreira de um jogador é muito ruim e é um fator superação, não tem jeito, e o Jair vai sair muito forte dessa situação. E o que infelizmente aconteceu, para a galera que está chegando e está acompanhando as informações, o Jair sofreu aquilo que chamamos de tríade maligna, onde o LCA, o LCM, ou seja, o ligamento colateral medial, e o menisco são comprometidos. Ele teve uma lesão osteocontral e possivelmente na tíbia devido ao trauma. Então, assim, todo o mecanismo da lesão, onde geralmente esse tipo de lesão ocorre devido ao mecanismo torsional, onde o joelho entra para dentro e o que chamamos do valgo do joelho. Então, assim, até um fisioterapeuta, um especialista explicando essa questão da lesão do Jair, mostra a gravidade, né? Mostra os detalhes de tudo que aconteceu nessa tríade, chamada tríade maligna. O nome triste, né? Tríade maligna é o que o Jair acabou sofrendo, LCA, LCM, o menisco, enfim. Então o Jair, que vai passar por cirurgia. Uma informação importante é que o Vasco ele vai estender o contrato do Jair, né? Ontem, inclusive nas redes sociais, o Jair se pronunciou, deseja toda a força do mundo para ele, para sua família, e aplaudir esse posicionamento do Vasco. O Admar Lopes, que veio a público ontem e confirmou a extensão de contrato do Jair. Muita gente perguntando, John, substituto para o Jair. O Vasco vai contratar um substituto para o Jair no momento? No momento, o técnico Fernando Diniz vai precisar usar ali a sua criatividade de jogadores que estão à disposição. E uma novidade, falando de substituto para o Jair, vale lembrar que o Vasco recentemente acabou de contratar um volante de 18 anos, né, um meia volante de 18 anos, que vinha jogando no profissional do Olímpia, o Brian Grace. É um jogador jovem, é um jogador promissor, pode surgir como opção para o Fernando Diniz, sim. O Vasco recentemente negociou o Sforza por empréstimo ao Juventude, que seria também uma peça para fazer essa, logo no momento, né, que o Vasco emprestou o Sforza, mas tem no elenco Cauã Barros, Thiago Mendes, Matheus Carvalho, Tietê, Hugo Moura, são as opções para a posição nesse momento para substituir Jair, e o Brian Grace, recém-contratado para a base Cruz Maltina. E lembrando que o lateral direito Aderlan do Sport veio a público no último dia pedir desculpas pela entrada na disputa de bola entre eles no jogo contra o Sport. Agora quero falar sobre, inclusive, contratação aprovada. O Vasco que se mantém no mercado, mesmo com a janela fechada, para trazer um zagueiro. A primeira informação é o seguinte: nesse período de transferência que terminou ontem, mas é possível contratar jogadores até dia 3 de outubro, desde que eles estejam sem clubes na data de 2 de setembro. Então, jogadores a partir de agora livre no mercado, essas contratações estão aprovadas. O Vasco pode trazer alguém para repor o Jair, se quiser, não é ainda a prioridade, porque é considerado que o Vasco tem nomes ali à disposição para substituir o Jair, e o Vasco nesse momento tem como um perfil a contratação de mais um zagueiro que pode chegar e competir em alto nível e competir para ser titular.
tanto pelo lado direito, pelo lado esquerdo, e dá essa opção para o técnico Fernando Diniz. Então, muito parecido, o Vasco pode fazer um movimento muito parecido com o que foi feito com o Payet, né? Na época o Payet ele chega assim, tinha acabado a janela, o Vasco precisava de um camisa 10, de um meia, de um nome também, e o Payet foi contratado. O Vasco ajustou ali, acertou em questão salarial, luvas, direito de imagem, e o Payet foi contratado pelo Vasco. O Vasco pode fazer esse movimento muito parecido e fechar mais um reforço. Galera, eu vou ficando por aqui porque agora nós estamos indo para a cobertura do treino da Seleção Brasileira. Se você quiser acompanhar a cobertura daqui a pouco ao vivo, nós vamos estar trazendo essa novidade para você, tá bom? À tarde eu volto, daqui a pouco eu volto, trazendo mais notícias e novidades do Gigante da Colina. Um abraço, BTB Esporte em todos os lugares, saudações vascaínas.